Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse primeiro episódio a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vai entender como nasceu a Galete. Eu sou Hamilton Moreira. Eu sou Gislaine Galete. E nós somos proprietários da Galete Chocolate. Gi, você como fundadora me diga, como que nasceu a Galete? A Galete nasceu de um sonho e uma paixão pelo chocolate. Na verdade, desde pequena eu sempre gostei de doce, gostei muito mais de chocolate. E eu descobri que era uma grande paixão quando eu tive o nosso primeiro filho, o Matheus. E teve um dia que ele chorava muito e eu fiz uma promessa que eu ia ficar 1 ano sem comer chocolate para ele poder parar de chorar. E ele parou de chorar e eu descobri que todas as melhores sobremesas do mundo têm chocolate. Eu fiquei 1 ano sem comer, você lembra disso, né? Bom, e me fala, o que te motivou a deixar uma carreira de executiva de sucesso, uma carreira estável e empreender em chocolate? Então, na verdade, eu sempre tive um sonho não, uma vontade de ter uma coisa minha, de ter um pouco mais de liberdade, de flexibilidade, na verdade, de ações e, enfim, tive uma carreira muito boa no banco, acho que eu aprendi demais, mas sempre tinha um bichinho, né, dizendo que eu tinha que fazer uma coisa. Aí, em 2000, eu fiz um MBA em Marketing na USP, e no trabalho de conclusão de curso, eu desenhei a fábrica de chocolates e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Depois eu fiquei mais 10 anos ainda trabalhando no banco e mesmo assim, ainda aquela ideia de fazer a fábrica de chocolate, chegou um dia que eu falei, vamos lá, vamos ser felizes. Eu acho que o banco te inspirou nessa questão de sustentabilidade, mas para você, assim, como que você explica essa história de fazer um chocolate do bem? Eu tinha 2 certezas quando eu saí do banco. A primeira é que o negócio ia ser um negócio de chocolate. E a segunda é que eu tinha que deixar um legado positivo para o mundo, né? E a partir daí eu comecei a percorrer esse caminho do que a Galete poderia deixar de bom para o mundo. Por isso que eu apelidei de chocolate do bem. Hoje me fala um pouco como foi essa questão de transição de executiva para chocolateira. Na verdade, algumas coisas boas e outros desafios, né? O bom foi trocar o salto pelo tênis, isso foi maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que a principal mudança é que no banco eu tinha um chapéu, né? Então, por exemplo, se eu tinha algum problema com o computador, eu ligava para o pessoal de tecnologia e eles vinham arrumar. Eu tinha uma questão de recursos humanos, a gente marcava uma reunião com o RH e eles me ajudavam a resolver. Eu tinha uma questão, enfim, de marketing, o time de marketing me apoiava, né? Aqui eu me tornei todos os times de um dia para o outro, né? Então, de manhã eu tinha o chapéu de marketing, na hora do almoço financeiro, à tarde eu tinha, enfim, o de produção. Entendi. E ao longo do dia, muitas vezes, eu trocava o papel e a caneta. Você não fazia nada disso? Exatamente. Muito mais execução e com vários chapéus na muito mais execução do que estratégico. Legal. E você se lembra da sua primeira produção? Lembro. O que você sentiu? Eu lembro quando eu senti, na verdade, a primeira embalagem, quando chegou a primeira caixa de 25 bombons na minha casa, com a minha marca estampada, que foi quase que um delírio, assim, um choro absurdo, né? E a primeira produção também, eu lembro da primeira produção de bombom ainda quando eu estava me preparando no treinamento, no curso, né, na Bélgica, e aí eu falei, nossa, eu que fiz. Show. A gente não dá para esquecer, é muito bacana. E vamos falar um pouco de identidade de marca, né? Quais foram as decisões assim que marcaram para você no momento da criação, né? Eu lembro que tem muita coisa assim que vem na minha cabeça, mas certamente na sua tiveram algumas passagens que marcaram bastante. Algumas importantes, né? Acho que a primeira foi a questão do chocolate fair trade,
Eu sofri demais, assim, uns 6 meses para conseguir trazer esse chocolate com essa certificação. Que seguia aquela sua ideia de ter um chocolate processo completamente sustentável, sem fazer mal para as crianças na produção, na plantação. Escravo, que a maioria vem da África, né? A maioria, 70% do cacau do mundo vem de lá, né? Então, sofri bastante para conseguir esse chocolate. Quando ele chegou com um preço enorme, mas a convicção fez eu continuar usando esse chocolate. Eu lembro também quando eu batalhei para, ao invés de usar acetato nas embalagens, eu consegui descobrir uma fábrica que produzia PET cristal, e foi outra felicidade, assim, saber que eu estava tirando um pouco do lixo do mundo e também produzindo menos lixo, né? Que isso fazia sentido. Então tem algumas coisas muito bacanas nesse caminho. Gi, e o Bean to Bar? O Bean to Bar foi outra importante decisão para moldar, né, a identidade da marca, porque em 2015 eu descobri que eu poderia fazer o meu próprio chocolate. Então eu não precisaria depender de fair trade, de nenhuma certificação externa, porque o processo garante que eu conheço quem está produzindo o cacau, como ele está produzindo, que não tem criança nas plantações, não tem atravessador no meio do caminho. A gente conversa, né, lá com o seu Manuel, com o Romildo direto da plantação de cacau. Eles são os produtores, eles mandam para a gente e a gente consegue fazer a nossa própria receita. Então todos os chocolates que as pessoas provam aqui são os chocolates só provados aqui. Não, até porque eu lembro que o Bean to Bar, ele resolveu um problema grande, que foi um problema de caixa, né? Porque você está iniciando uma operação e o Fair Trade, como a Galete era a única empresa no Brasil que trazia chocolate Callebaut Fair Trade, tinha que comprar. Eu lembro no começo da operação, você comprou mais de 1 tonelada de chocolate, praticamente ficou o ano inteiro e quase perdeu o chocolate. Porque venceria a validade do chocolate. Então, foi também uma coisa que calhou bem para encaixar a parte sabor, né? financeira, a parte de sustentabilidade, a parte do sabor e tal. Né? E a nossa receita, né? Que agora é chocolate Galete. É isso aí. Legal. E nesse caminho todo, qual foi o maior perrengue que você passou? Vixe, o maior perrengue? Alguns, né? Alguns. Eu acho que o maior perrengue foi de uma Páscoa, que você já estava com a gente e a gente se comprometeu com um projeto muito complicado de uma marca própria. Muito maior do que a gente poderia fazer. Muito maior do que a gente poderia fazer. Era o primeiro, e eu lembro da gente saindo da fábrica às 2 horas da manhã e voltando às 8 horas da manhã para continuar fazendo a produção, e chocolates, os ovos de Páscoa com pintura, enfim. Esse foi um perrengue importante, né? Porque a gente começa a descobrir que não é só paixão, né? Que não é só paixão, que é realmente você conseguir... Você tem inspiração, mas tem muita transpiração. E também você conseguir encontrar alguma coisa entre a paixão e aquilo que você consegue entregar, né? Exatamente. Eu lembro que esse projeto foi um projeto que era uma arte, né? Era uma pintura num ovo de Páscoa, só que não era um ovo de Páscoa, né? Eram 5.000 ovos de Páscoa. Exatamente. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura, esse eu lembro. E perrengues menores, né? Eu lembro de um dia que eu cheguei na fábrica, ainda não era aqui, era lá, né, na nossa cozinha pequenininha, e a melanger estava toda derretida, porque ela ficou a noite inteira rodando e deu um curto, e enfim, chegamos lá, tinha chocolate para todo lado, aquela melanger derretida. E vários, né? Se a gente ficar aqui, a gente fica o dia inteiro falando dos vários perrengues. Mas quando você acha assim que a Galete realmente virou marca, né? Eu acho que quando começaram os reconhecimentos da mídia, né? A gente já tinha alguns reconhecimentos importantes de clientes, né? Eles gostavam, e quando a gente começou a aparecer, começou a ganhar prêmios nacionais, internacionais, né? Você lembra quando a gente foi para Veja, lembro, nossa, foi o Pé de Moleque de Castanha do Pará, lá em Seattle. Eu não imaginava, eu estava preparando as minhas malas para ir para a feira lá em Seattle,
E quando eu estava naquele momento lá do quarto, arrumando mala, chegou um e-mail e eu vi que nós éramos um dos classificados, ainda não tinha resultado, mas nós éramos um dos classificados. Nossa, foi uma euforia só, foi muito, muito bacana. Fomos para lá, recebemos o prêmio lá em Seattle, foi muito legal. Legal, eu lembro disso também. É. E nesses 14 anos aí, em toda essa trajetória, né, da Galete, o que você sente hoje ao olhar esse caminho todo? Assim? Muito orgulho, né? Muito orgulho de saber que a gente fez direito, orgulho de saber que hoje a gente tem uma empresa que, além de ter um chocolate do bem, os desafios não acabam nunca, né? Não. Mas hoje mesmo você estava lá, né? Arrumando máquina, né? Trocando correia e fazendo essas coisas que precisam fazer. Todo dia é um desafio, mas é muito orgulho, assim, orgulho de saber que a gente tem uma fábrica que a gente ajuda, né? Essas famílias que trabalham com a gente a ter o seu sustento do dia a dia, orgulho em saber que a gente oferece um chocolate tão gostoso para as pessoas. Show. Gente, nós fechamos um projeto que nós vamos ter que fabricar 1,5 toneladas de chocolate. Sabe o que é isso? Mais para frente a gente vai contar. São 20 mil barras. 20 mil barras. Que pra gente é muita coisa. Bom, gente, a gente acabou aqui então o nosso primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, clica aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho para os próximos episódios. Exatamente, então tchau. Um beijo. Gostado? Exatamente, se você gostou, clica aqui, acompanha a gente, aonde, Duda? Não, vai lá. Deixe seu like, se clica aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Para os novos episódios. Vai. Bom, pessoal, então terminamos o primeiro episódio. Ai, meu Deus do céu.